Vamos para a palavra então, amém? Você está preparado aí? O tema de hoje, eu quero que você repita aí para o seu amigo do seu lado. Aumente as suas expectativas em Deus. Fala para a pessoa do seu lado aí. Aumente as suas expectativas. Se você tem expectativas boas, aumente porque vão ser melhores. Essa é a palavra de hoje. Há algo muito maior no Senhor do que tudo que você acha que vai ser feito, tudo que você acha que vai acontecer. Existem coisas ainda maiores. Vamos abrir Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Não precisava nem pregar, né, gente? Uma palavra dessa, né? E sabe quem falou essa frase? Não foi uma pessoa normal. Essa fala, nada é impossível. Não foi um homem normal que recebeu um milagre e ele, uau, que incrível esse milagre, realmente nada é impossível. Não uma fala de uma pessoa normal. Essa fala, gente, é de um anjo. Quando ele estava conversando com Maria sobre a gravidez que ela iria ter e quem estaria dentro da barriga dela, que era o próprio Jesus, o Filho de Deus. E quando esse anjo estava conversando com ela, ele terminou a conversa falando essa frase: pois nada é impossível para Deus. Era alguém que conhecia Deus pessoalmente, gente. Não era alguém que tinha uma percepção humana sobre Deus. Não era um ser humano normal, era um anjo, um ser celestial que trabalhava diretamente com o chefe, com o homem. Sabe aquela pessoa assim que trabalha direto com o maior grau da empresa, assim, e ele vem trazer uma notícia? Não é uma orelha seca falando, não é um ajudante, não um estagiário. Gente, é um anjo, é um gerente, é um supervisor, é um diretor da empresa. É abaixo do chefe. Ele falou para Maria e falou para você e para mim hoje: pois nada é impossível para Deus. Não é qualquer pessoa que está falando, não, gente, é um anjo. É alguém que sabe o que está falando. Porque se fosse uma pessoa normal, um ser humano normal, a gente pode falar que o ser humano tem uma percepção de Deus. Todos nós, né? Temos uma ideia de quem é Deus. Essa ideia, ela é um pouco espiritual, porque somos também espírito, mas ela é um pouco incrementada com ingredientes humanos, uma lente humana. Talvez você deve ter uma imagem de quem é Deus como pessoa. Tem pessoas que imaginam Deus um velhinho sentado num trono, lá meio cara fechado, aquele dono de empresa, aquele paizão, aquele vô brabo, né? Quando você vai na casa do vô brabo, que tu não pode mexer em tal coisa, tu não pode sentar na cadeira de balanço dele. Tem umas regras assim, estabelecidas na casa daquele vô, que é meio brabo, né? Então a gente imagina Deus, essa pessoa com um raio na mão, esperando um pecador entrar em ação, e ele joga o raio, pá, morre pecador. Tem gente que tem uma percepção de Deus como essa pessoa. Tem gente que tem uma percepção de Deus como um homem sereno, um homem, né, com um rosto, um semblante agradável, sabe, cada um cria. E nesse movimento de criar a imagem de Deus a partir das lentes humanas, a gente pode nomear isso de teologia. O que é a teologia? É o estudo dos homens sobre Deus, é a percepção dos homens a partir da lente humana, a partir de experiências, a partir de estudos que nós criamos uma interpretação a partir das nossas referências. Então, às vezes, aquele que teve um pai muito severo, meio distante, não tão presente e carinhoso, ele cria uma ideia de Deus a partir dessas experiências. Aquele que teve um pai muito próximo, amoroso, que brinca, que está junto, sorri, que dá muitos presentes, muito generoso, ele tem uma facilidade de entender Deus como esse modelo. Então nós vamos criando as nossas teologias, as nossas percepções. Só que hoje eu vim para falar para você que todas as expectativas que você criou sobre Deus são ainda muito mais altas e melhores.
Se nós entendemos que Deus é um Deus generoso, um Deus bondoso, um Pai, Ele tem várias funções, Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, mas Ele também é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele está próximo de nós. Ele é tão grande para criar o universo com apenas a sua palavra, mas Ele também é pequeno para caber dentro de nós, para estar dentro da sua casa, para estar contigo no quarto, quando você está lá desesperado, sem muitas palavras. Talvez tu dobra o teu joelho, ou então tu senta, ou tu para um pouco para orar. Você está num momento tão crítico que tu nem sabe o que dizer, tu só fica ali, ó Deus, eu preciso de ajuda, Deus me ajuda, Deus esteja comigo. E Deus está ali, através do Espírito Santo, enviando as suas orações, traduzindo os seus gemidos para o Senhor. Então Ele está muito presente, Ele está muito perto, muito mais perto. Na verdade, essa percepção geográfica de Deus, Deus está lá, Deus não está aqui, né? Deus está naquele lugar. Deus, na verdade, também é um pouco, assim, a partir das nossas percepções, na verdade, nós estamos nele, tudo foi criado nele. Então, essa percepção geográfica também, porque isso nos traz aquela distância. Nossa, Deus está longe de mim. Não, Deus está muito mais perto do que tu imagina. Ele sempre esteve perto. Na verdade, Deus nos amou com amor eterno, e com a sua misericórdia, Ele nos atraiu para perto dEle. Então, quem estava longe, éramos nós. E nós não tínhamos capacidade de nos aproximar. E Ele, com o seu amor, nos aproximou. Nós estamos perto dEle, porque Ele nos aproximou. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Estão entendendo aí, amém? Então, essa percepção humana, ela é um pouco limitada. Porque é uma noção de quem é Deus a partir dos nossos parâmetros humanos. Então a gente sabe que Ele pode todas as coisas, a gente sabe que Ele sabe todas as coisas. A gente tem essa noção do poder de Deus. Mesmo assim, continua sendo limitada, porque a dimensão de Deus é uma dimensão eterna. E nós não temos a capacidade de mensurar a eternidade. Nós temos um senso de eternidade dentro de nós, nós temos uma identidade eterna, porque nós fomos feitos por um ser eterno, de uma forma eterna, com um propósito eterno. Mas a eternidade para nós nessa dimensão humana é um pouco difícil, porque a eternidade ela não tem, assim, nós entendemos um pouco do que é infinito. O que é infinito ele começa, mas não tem fim, os números, por exemplo. Então nós temos uma percepção, a eternidade ela não tem nem começo e nem fim. Então isso para a gente é um pouco confuso. É para você também não? É difícil você não entender a eternidade. Não, só entendo que ela é eterna. Agora, e essa limitação está também no que se tange a nossa percepção sobre quem é Deus. E por isso que eu venho trazer uma expectativa ainda maior sobre Deus. Se você tem Deus na sua vida como um Deus bondoso, Ele é muito mais do que isso. Se você tem uma experiência com Deus, de um Deus generoso, eu quero te avisar que Ele é muito mais do que isso. Se você tem experiência com um Deus que tem um poder de cura, Ele tem muito mais do que isso. Algo incontável. E tudo que vem de Deus vai superar as nossas expectativas. Deixa eu te trazer à memória. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos pelo menos uma história de algum milagre, de alguma bênção que Deus nos deu. Alguém tem aqui alguma história de algum milagre, alguma bênção? Alguém tem? Levanta sua mão aqui para me ajudar. Você não tem? Você não tem? Tem? Tem, né? Pensei, meu Deus, você não tem, pelo amor de Deus. Alguma história. E se você lembrar, bota na sua memória aí, vai lá na sua gaveta, abre essa memória, pega esse acontecimento. Você pode ver tranquilamente que aquilo que aconteceu é tão perfeito, é tão de Deus, que jamais você sozinho poderia fazer. Essa percepção que tu tem, assim, tem algumas coisas na minha vida que eu olho, não dá nem para botar na ponta do lápis, que não tem cálculo. Porque Deus, Ele é tão transcendente à nossa capacidade que não tem como a gente explicar o que Deus fez.
Já viu aquela música Ninguém Explica Deus? É mais ou menos isso. Não tem como explicar. Só tem como receber as bênçãos do Senhor e adorar o nome dEle. Não tem como a gente... Tudo supera, gente. Tudo que Deus faz supera. E por isso que eu venho aqui também te incentivar a entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, porque tudo Ele vai fazer. Você acredita nisso ou não? Confie nele, em nome de Jesus. Essa palavra, gente, é justamente para nos colocar num lugar seguro diante de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Quem sabe tu tá aí numa luta, não dorme direito, tá preocupado, vai pro trabalho já cansado, já acorda estressado, vai comer estressado, vai tomar banho estressado, tá naquela vida assim, problema com algum filho, problema na sua saúde. Se você se esconder na sombra do Onipotente, você vai ter descanso. Quem precisa de descanso aí? Ele veio para nós, para nos trazer alívio. Então, mas para receber esse alívio, nós temos que acreditar nisso. Essa dimensão eterna, para eu e você entrarmos na dimensão eterna, é um negócio meio Matrix, assim, né? Meio multiverso, né? Para você acessar essa dimensão eterna, existe uma porta. E essa porta, logicamente, está fechada. Mas tem uma chave para você abrir essa porta e entrar. É uma chave muito simples, sem muito segredo. Sabe aquela chave assim que tu olha assim, meu Deus, qualquer um faz uma cópia dessa chave. É uma chave muito fácil, dá para fazer até em casa. É uma chave muito simples. Sabe qual é a chave dessa porta, gente? Uma palavra de 2 letras. A fé. A fé é tão simples que até a palavra ela é montada de uma forma simples. É 2 letras e um acentinho só, bem pequenininho. Uma pequena palavra que faz eu e você acessarmos o sobrenatural. Você está querendo acessar o sobrenatural aí, gente? É muito mais simples do que tu imagina. Sabe por quê? Não é sobre a nossa capacidade. É sobre tudo que Deus já fez. Já está tudo pronto. É só a gente acessar. É só a gente entrar. É só a gente acreditar. Vamos abrir Isaías 55:9. Eu quero aumentar as suas expectativas sobre Deus hoje, gente. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui e falar assim, meu Deus. É mais do que eu imaginava. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Todos os seus planos, aqueles alinhados com o Senhor, no Senhor, são muito maiores. Abraão queria ter filhos. Quem sabe 2, 3, não sei quantos. Mas algo que ele teria capacidade de administrar. Um velho já. Quando ele entregou esse plano ao Senhor, o que Deus deu para ele, gente? Nações. Então está vendo a dimensão de Deus? Você quer um filho, ele vai te dar um número incontável. Sabe quantos eram os filhos que Deus queria dar para Abraão? Olhe para o céu. Tente contar as estrelas. Esses serão os seus filhos, aqueles a quem eu vou te dar. Então está vendo a dimensão humana de Deus? Salomão pediu sabedoria apenas para administrar o povo do Senhor. A intenção de Salomão era honrar a Deus. Deus, o Senhor está me dando uma responsabilidade muito grande, cuidar do seu povo, então me ajuda, me dá sabedoria para eu administrar. Ele entregou o pedido a Deus. O que Deus fez? A dimensão da sabedoria de Deus, Salomão foi o homem mais sábio que essa terra já viu. Então está vendo que o que você tem no seu coração, o anseio que está no seu espírito, essa chama que queima, esse descontentamento santo, ele faz parte de um plano que o Senhor tem através das nossas vidas. Só que nós precisamos acessar a dimensão sobrenatural do Senhor, através da fé. Se ficarmos somente nessa dimensão humana, nas lentes limitadas de um ser humano normal,
nós vamos enxergar um Deus do tamanho que a gente imagina. Mas Ele é muito mais do que nós imaginamos. Ele é muito maior, gente. Jabes, se você ler a história de Jabes, Jabes era um filho no qual o nome que a mãe deu para ele é o nome filho de dores. Era um filho provavelmente problemático. E quando ele orou ao Senhor, ele falou: Deus, alarga as minhas tendas, me abençoe. E a Bíblia vai dizer que ele foi o homem mais relevante da sua família. Então, de uma pessoa improvável, de uma pessoa problemática, de uma pessoa que carregava dores, traumas, problemas da infância, provavelmente, ele, ao entrar e acreditar no Senhor, ele foi transformado em alguém com uma relevância de um tamanho que ele jamais imaginaria. Você está pronto para entrar nessa dimensão, não? Você está ficando assustado, não? Como é que você está aí? Fala aí, como é que está? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Sim ou não? Acho que você está ficando assustado. Mas é interessante que todos os encontros que os homens de Deus tiveram com Deus, eles se assustaram. Todos eles disseram: meu Deus, eu vou morrer. Calma. É assim que nós vamos sair daqui hoje. Assustados e abençoados. Amém? Então Deus sempre supera as nossas expectativas. Sempre, sempre. Em todos os momentos, sempre Ele vai te superar. Se você pensa em um número 30, Ele vai te dar, Ele tem 1 milhão. Não, na verdade é um número eterno, gente. Vamos sair dessa, tá vendo como é que nós somos ilimitados? Nós falamos em um número limitado, ele não tem número, gente. É incontável. Então eu trouxe algumas histórias de momentos que Deus superou a expectativa de algumas pessoas da Bíblia. A primeira pessoa que eu anotei aqui se chama Gideão. Ele está registrado no capítulo 6 e 7, mais ou menos, do livro de Juízes. Ele foi um dos juízes de Israel, que Deus levantou para libertar o povo de Israel das mãos de inimigos, tiranos, dessa época aqui, dos midianitas. Então o povo estava sofrendo nas mãos dos inimigos, e a forma que os inimigos oprimiam o povo de Israel era saqueando as plantações animais. Do nada, no meio das plantações, vinha um número igual ao gafanhoto. A Bíblia fala que eles vinham como gafanhotos nas plantações, nos animais do povo de Israel, e saqueava tudo, matava os animais, saqueava as plantações e acabava com tudo. E eles estavam sofrendo muito nas mãos dos seus inimigos. Então Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel. Ele, com muito medo, com as suas limitações, ele falou: Deus, eu sou muito pequeno para esse plano. E Deus falou: eu que estou te enviando, vamos. Então Gideão, com a expectativa humana diante dos planos do Senhor, ele montou uma equipe. Então tá bom, vou montar um exército para a gente detonar com esses inimigos aí. Então vamos. Quantos soldados? 32 mil soldados. Uau! Você vai pensar: meu Deus, o cara é influente. O cara foi lá no celular dele, chamou um story: ó, galera, vou montar aqui um centro de treinamento de soldados. Você quiser vir amanhã, 8h30 da manhã, estaremos aqui. Quando ele abriu as portas, tinha 32 mil pessoas. Ele preparou aquele exército. Como eu tenho certeza que eu e você faríamos o mesmo. Deus deu um plano, Deus deu um propósito. E agora nós vamos nos preparar para assumir esse propósito, para avançar nesse plano. E a gente vai atrás de recursos. Certo ou errado? Vamos fazer o melhor que a gente tem. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou entregar o melhor. Poxa, eu sou um músico, eu quero ensaiar bastante, eu quero me preparar. Eu vou comprar um instrumento bom. Eu vou me dedicar ao máximo que eu posso. Isso, aquilo e pá. Beleza. Gideão fez isso. Se preparou, juntou pessoas. 32 mil pessoas. O plano era perfeito, gente. Meu Deus. Perfeito. Top, igual eu e você quando sai de casa para ir para a igreja. Não, estou com a minha adoração perfeita. Estou preparando um louvor para o Senhor. Vou surpreender Ele hoje. A gente vai assim, né?
Não, hoje eu vou preparar uma oferta que vai surpreender os céus vão falar assim, ó, uau, olha o que ele fez hoje. A gente pensa que a gente tem capacidade de surpreender os céus. E ele foi lá e montou a missão, estava ali, a intenção era boa, só que Deus falou assim, seguinte, abre lá Juízes 7:2. A gente precisa fazer uma mudança nesses seus planos. Aí o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi sua própria força que o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Ir embora do monte de Gileade. Então, nesse anúncio, 22 mil soldados voltaram para casa. Meu Deus, gente, de 32 mil, ficaram 10 mil. Para você ver que nem sempre todo mundo que está contigo está pronto para suportar o que tu vai suportar. Às vezes até a tua equipe está contigo animada, bora, mas eles estão tremendo de medo. Se tu falar só quer ir voltar, o cara vai voltar antes de começar a guerra. E o plano perfeito de Gideão para assumir essa guerra estava na metade da capacidade na qual ele projetou. E Gideão, como eu e você, provavelmente, meu Deus, eu estava com 32. Agora só estou com 10 mil. E Deus vem de novo, abre lá o versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Sabe o que Deus fez? Para eu não ler tudo aqui. Deus chamou Gideão e falou, vai lá, manda o povo tomar água. Aí você observa, aquele que levar o rosto na água para tomar, esse tu manda embora. Mas aquele que pegar a água com a mão e tomar assim, ó, esse fica. De 10 mil, sabe quantos sobraram, gente? 300. Meu Deus. Provavelmente, se fosse eu vou voltar também. Não, preparei. Eu com 32 mil já estava com medo de morrer. Eu já ia pensando que, meu Deus, eu acho que eu vou. Sabe por quê, gente? A Bíblia vai dizer aqui que os soldados inimigos eram incontáveis como uma nuvem de gafanhotos. Não dava para contar. Então, assim, vamos considerar assim, ó, naquela época eles juntavam exércitos numerosos. Sei lá, 1 milhão de soldados. Era tranquilo para eles juntar. Cara, com 32 já ia durar assim uma meia hora de guerra. Agora, com 300, gente, não, vai dar ruim. Não, vou não sim. Vou não, porque... Só que Gideão estava tão convicto do chamado do Senhor que ele não ficou com medo. Essa é a diferença daquele que confia no Senhor. Porque quando a gente... Porque assim, gente, às vezes eu estou na igreja, eu canto, eu toco, eu participo como voluntário, eu venho, eu oro, eu ajudo nos mutirões, eu estou junto. Meu Deus, eu sou uma bênção. Só que eu tenho uma leve tendência em acreditar nos meus próprios recursos. Eu tenho uma leve tendência a me firmar na estrutura na qual eu construo. E está tudo bem, enquanto está a minha vida está bem, eu estou bem. Enquanto o que eu construí está firme, vamos para cima, vamos continuar. E agora, quando você não tem mais aonde se apoiar humanamente? Gente, a gente está falando de um homem que de 32 mil está com 300 pessoas para lutar, com um soldado, com um exército que não tinha nem como contar. Essas são as batalhas que eu e você temos. A guerra que temos lá fora é contra soldados incontáveis. E eu e você, humanamente falando, temos pouquíssimos recursos. Recursos esses que sabemos que, humanamente falando, não tem condições de lutar.
essas expectativas humanas realmente precisam ser frustradas. Porque olha o que Deus quer fazer. Eu não quero que vocês entendam que vocês estão ganhando com a força de vocês. Porque nós temos essa tendência de nos orgulharmos com os nossos feitos. Interessante a palavra do último culto, né? O sucesso. Nós temos que cuidar com o nosso coração e entender que não é sobre o que podemos fazer, gente. E Deus quer que você aumente as suas expectativas em Deus e não em nós mesmos. Só que infelizmente nós somos tão difíceis, tão ruinzinhos, tão pecadorzinho. Olha para alguém que está lá e fala assim: ei, pecadorzinho. Então pecadorzinho, né? Nós somos tão pecadorzinhos que Deus permite que nós passamos por algumas situações em que a nossa estrutura humana, a nossa base firme, não esteja mais nos apoiando. E a gente chega num momento onde não tem com quem contar. Ai, Jesus, que situação, né? Mas é tão bom não contar com ninguém, porque daí a gente lembra que a gente pode contar com Jesus. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe, que é quase impossível, esquecer do seu filho que amamenta, Deus não se esquece de nós. Deus quer que eu e você aumentemos a nossa expectativa sobre o que Ele pode fazer sobre nós. E a gente pare de contar, pare de apoiar a nossa alegria em pessoas, em coisas, em empresas, em governos, em instituições. E a gente apoia a nossa alegria na base firme que se chama Rocha Eterna Jesus Cristo. Você está pronto para apoiar a sua alegria em Jesus Cristo aí? Amém? Então, Deus surpreendeu. E Deus falou assim para Gideão: com os 300 homens que tomaram a água dessa forma, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa os outros homens. Ele ficou com 300. E sabe como é que eles ganharam a guerra, gente? Da forma mais improvável que tu imagina. Eles ficaram com a trombeta na boca, numa mão, e um vaso de barro na outra. E com uma lamparina. Aí eles dividiram em 3 grupos de 100 e rodearam o acampamento do exército inimigo. De noite. Aí eles tocaram a trombeta, e o barulho da trombeta fez com que os midianitas e todo o exército inimigo se confundisse. E eles pegaram aquele vaso de barro e jogaram no chão e quebraram. O barulho de 300 vasos quebrando ao mesmo tempo, mais o som das trombetas, confundiram, e o exército começou a eles se matar entre eles. E acabou tudo e não sobrou ninguém. Eles tiveram que pegar a espada e matar alguém, gente? Eles tiveram que se expor numa guerra? Sabe por quê? É assim que eu luto as minhas guerras, com o Deus dos exércitos. Não é você, Deus não quer que você se exponha. Deus não quer que você guerreie. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. A luta que você temos que guerrear é aqui, ó. É jejum e oração, joelho no chão. É ir para cima na vida espiritual. É acreditar, é acessar o reino sobrenatural. Não é você ir em embate em pessoas, querer convencer pessoas, querer fazer movimentos, não. É sobre isso aqui, ó. Com quem você fala sobre as suas guerras? Com quem você tem reclamado sobre as suas indignações? Com quem você tem entregado os seus sentimentos? A gente tem essa mania de ficar fofocando sobre nós mesmos, né? Para pessoas. Faz as suas fofoquinhas para Jesus. Ele sim pode resolver os seus problemas. Ele sim tem as armas perfeitas para a sua guerra. Você está começando a entender a palavra de hoje ou não? Sim ou não? Está entendendo que Deus está superando as suas expectativas? Porque a gente cria expectativas em pessoas. Não. Se tal pessoa fizer isso por mim. Não, se eu convencer tal pessoa.
se o meu marido fizer isso, se a minha esposa mudasse, a minha vida seria melhor. Se os meus filhos voltassem para a igreja, eu seria mais feliz. Não, gente, não são pessoas que vão te fazer feliz. Só tem uma receita para alegria e felicidade: Jesus de Nazaré no teu coração. E essas expectativas depositadas todas nele. Outra história muito conhecida, Lázaro, né? Lázaro, amigão de Jesus, ia lá, comia cachorro-quente com Jesus, dormia na casa dele, ficava junto, era amigão, Lázaro, Marta, Maria, eram os 3 amigos íntimos de Jesus. Jesus sempre estava na casa deles, estava lá, a Marta meio bem trabalhadeira, sempre cozinhando as coisas e tal. No dia que Marta não queria cozinhar, ele pedia um iFood, chamava lá, comia com todo mundo, pedia uma pizza, estava sempre junto, sempre. Sabe aquele amigo que está sempre junto contigo? Era Jesus, Marta, Maria e Lázaro, amigos íntimos. E num belo dia, Jesus passou ali, dormiu na casa deles e seguiu viagem. Lázaro ficou doente. Marta e Maria mandam um mensageiro: vai lá, corre atrás de Jesus, vai atrás dele e fala que Lázaro está muito doente para ele voltar aqui para ele orar por Lázaro. Poxa, é lógico que você, quando tem um amigo, você sabe aquelas pessoas que quando tu manda um WhatsApp, ela responde na hora, né? Aqueles amigos tu pode contar na hora. Tu manda, ele para o carro na viagem para te responder. E tu sabe que aquelas pessoas que às vezes são um pouco mais distantes, tu não vai conseguir mandar um áudio assim pro dono da tua empresa agora, ele vai te responder, ele tem muitas ocupações. Ele tem muitas outras coisas também tão importantes quanto as nossas causas. Uma pessoa muito importante é muito ocupada. Só que Jesus era amigo íntimo. Então é lógico que ele era aquele que responderia na hora. Poxa, um amigo doente, Jesus ia voltar. Chama lá Jesus. Aí Jesus ouviu a mensagem. Não, fica tranquilo, não é para a morte não. E outra coisa, eu nem vou. Já pensou? Jesus decidiu ficar mais um dia. E a viagem demorava dias para chegar. Então não era só um dia a mais, era um dia além do dia de viagem. Imagina a cara de paisagem de Marta e Maria quando o mensageiro chegou sem Jesus. Porque qual era a expectativa de Maria e Marta? O mensageiro ia trazer Jesus. Não, traz Jesus, porque nós precisamos dele. É o nosso amigo. Cara, a pessoa íntima. É aquela pessoa que tu sabe. Que estourou um cano na tua água, tu sabe que tu vai ligar para aquela pessoa, ela vai vir te ajudar. Furou um pneu na BR, alguma coisa aconteceu, tu sabe. Aí simplesmente tu manda o WhatsApp, a pessoa lê, fica azulzinho. E que raiva que me dá esse negócio. E a pessoa não responde. Imagina a raiva, a decepção de Marta e Maria. Jesus visualizou minha mensagem, não respondeu. E pior, ele respondeu e falou que não vem. Falou que vai ficar mais um dia lá. O que ele está fazendo lá? É turismo? Está passeando? Ele não está vendo que a minha causa é importante? O amigo a quem ele ama, o recado era esse: Jesus, na carta dizia assim, Jesus, o seu amigo a quem tu amas está doente. Venha orar por ele. E a gente cria a expectativa de pessoas que nos amam com a resposta rápida. Poxa, quer ver uma expectativa que eu e você criamos assim, bem básica? Você está no trânsito dirigindo e uma pessoa precisa atravessar um cruzamento ou sair de uma garagem e você, de forma educada, generosa e gentil, você para o seu carro, dá aquele piscadinha, aí tu deixa o carro passar. O que você espera? Um pisca-alerta ou uma mãozinha agradecendo. Quando esse cidadão não faz isso, o que tu faz? Ingrato. Dei a vez para ele, esse desviado, filho de Satanás, não sabe o que é gratidão. O que custa dar apertar? Nós esperamos. Gente, a generosidade, ela é para ser entregue, não para ser cobrada. E a gente cria essa expectativa de, eu fiz, preciso de um retorno. Marta e Maria estavam aguardando. Poxa, Marta tinha feito um estrogonofe tão gostoso para Jesus semana passada. Ele comeu aqui batata palha por cima,
suquinho de manga com limão, pô, pego no pé, tudo feito, bonito. Poxa vida! Jesus acabou de passar aqui, ele não teve a capacidade de voltar. Não acredito. Sabe o que Jesus fez? Eu não vou e vou ficar mais um dia aqui só de raiva. Quando ele volta, era outra cena na casa de Maria e Marta. Já estava no 4º dia de morte de Lázaro. Para os judeus existe uma crença que quando a pessoa morre, o espírito dela vaga perto do corpo por 3 dias. Então muita gente já voltou, talvez não era uma morte, mas outro mal que aconteceu. Até 3 dias era uma crença que a pessoa voltava à vida. E já tinha passado o 4º. Jesus é tão bom em frustrar a gente. E ele voltou no 4º. Então o corpo já estava apodrecendo, já cheirava mal. E nesse momento estavam muitos amigos e parentes na casa para consolar Marta e Maria. Porque já era o 4º dia, então não tinha mais chance. Então, sabe quando deu, não vai voltar mais, vamos fazer já um velório, ficar junto ali e tal. O que acontece? Opa, olha um visitante aí na casa. Que legal, gente. Cuida aí, gente, ele não vai pegar em ninguém não. Em mim tu não vem. O que aconteceu, gente? Quando Jesus volta, era outra cena. Tinha muita gente. E Jesus chega, e Marta e Maria revoltada, vai, Jesus, por que isso não veio antes? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e o Senhor demorou, por que o Senhor fez isso? Parece que a nossa amizade, ela não tem consistência, pô, a gente está junto hoje, amanhã tu já abandonou a gente, o que é isso? A expectativa humana. Olha a lente humana de Marta e Maria em relação a quem era Jesus. Enxergando Jesus às lentes humanas. Preocupada com Jesus, tipo eu e você. Passou muito tempo do meu problema, eu acho que Jesus se esqueceu de mim. Eu acho que Jesus não é capaz de fazer o que eu preciso. Eu acho que Jesus está muito ocupado, então ele não tem capacidade de cuidar de toda a humanidade, principalmente de mim. Nós vamos criando rótulos humanos para Jesus. Sinceramente, eu acho que Jesus não é tão poderoso assim, porque olha o meu problema, até hoje ele não resolveu. Olha, sabe, a gente vai criando essas expectativas humanas sobre Deus. E o que acontece? O plano de Jesus não era apenas... Vem aqui, quase que ele veio. O que tu vai fazer, Frank? Tu vai pegar um estilingue? O plano de Jesus não era só curar Lázaro. Porque você entende comigo? Vamos criar essa cena, gente. Eu preciso do raciocínio de vocês aqui junto comigo. Olha bem fixo para mim. Você entende comigo que se Jesus voltasse logo, na casa ia estar quem? Só Marta e Maria. Então a cura, o milagre, iria ser entregue apenas para 2 pessoas. E o alcance do plano de Jesus, que era demonstrar através dos milagres que ele era o Filho de Deus, ele precisava entregar para muitas pessoas esse anúncio. Então ele, através de um atraso para nossas vidas, ele deixou que mais pessoas chegassem, que mais expectativas humanas fossem frustradas, para que eles olhassem para Jesus e falassem: só se ele for um filho de Deus para fazer o que ele fez. Aí eu quero te lembrar de milagres que você já viveu, que você sabe que se não fosse Deus, isso não aconteceria. Estou certo ou estou errado? Olha para a tua vida, olha para os milagres que você já viveu, e você pode perceber claramente que se não fosse Deus, jamais você viveria o que você está vivendo. Se não fosse Deus, jamais você viveria o milagre que você tem, que você carrega. Então, a expectativa nossa para o Senhor não pode ser essa limitada. A expectativa de Maria e de Marta era apenas da cura do irmão. E o plano de Jesus era de demonstrar um poder sobrenatural acima de qualquer expectativa. Estão entendendo aí, amém? Você pode aplaudir o poder do Senhor Jesus, que é acima das nossas expectativas? Muito acima, muito acima.
E eu quero preparar você para viver uma vida acima das suas expectativas. Você está preparado ou não? Para viver coisas que você vai falar assim, meu Deus, eu nunca imaginei viver isso. Meu Deus, eu nunca imaginei ter isso. Meu Deus, eu nunca imaginei passar por esse caminho tão maravilhoso. Sabe por quê? Deus está na sua vida. O Deus do sobrenatural está com você. E aí você vamos viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. E por último, a história do paralítico que desceu pelo telhado. Eis aqui a principal expectativa que temos que acender na nossa vida sobre Jesus. Porque nós criamos uma expectativa humana sobre os planos de Deus. Nós temos essa tendência de achar que o Senhor está aqui para resolver apenas os nossos problemas humanos. É lógico que Ele veio para curar. É lógico que Ele veio para transformar. É verdade que Deus pode nos proteger. É uma verdade que Deus pode nos abençoar. Tudo isso são bênçãos limitadas e posicionadas no âmbito horizontal, certo? Eu sei que Deus pode nos abençoar ricamente nessa terra. Eu sei que Deus pode nos curar. Eu já fui curado. Eu já fui transformado pelo Senhor. Só que é muito além de problemas humanos. Jesus, ao vir ao mundo, Ele veio para resolver um problema que eu e você jamais poderíamos resolver, que era a salvação da nossa alma. E essa história do paralítico, ela expressa isso. Se você ler Lucas 5:18 em diante, você vai ver que Jesus estava numa casa e alguns amigos tinham, 4 amigos tinham um deles que era paralítico e levaram para Jesus curar, mas a casa estava muito cheia, eles não conseguiram entrar, então eles viram que por cima da casa tinha um acesso. Esse acesso daria para descer o paralítico até onde Jesus estava dentro da casa, e eles fizeram isso. Subiram na casa, levaram o paralítico, desceram ele e Jesus estava ali dentro. Então Jesus olha para ele e fala assim: homem, os seus pecados são perdoados. E os fariseus que estavam ali juntos também assistindo Jesus, eles no seu coração, sem falar da boca para fora, eles pensaram: como pode um homem normal perdoar pecados? Isso é um poder que apenas Deus pode ter. Esse homem está blasfemando, esse homem está louco. E Jesus, como Filho de Deus, demonstrando o seu poder como Filho de Deus, olhou para os fariseus e perguntou assim: por que vocês no coração de vocês estão duvidando da minha capacidade e achando que eu não posso perdoar os pecados? Jesus aqui demonstra a capacidade sobrenatural que Ele tem sobre qualquer poder do universo. Leu os pensamentos. Pensa comigo. Para que os amigos levaram o paralítico? Para quê? Para quê? Qual era a expectativa que os amigos tinham sobre Jesus? Que o rapaz saísse de lá andando. E Jesus chega assim: perdoar são seus pecados. Olha a expectativa frustrada. Não, Jesus, não é para perdoar não, eu queria só que ele andasse. Talvez eu e você falaria isso para Jesus. Porque nós estamos presos na nossa dimensão humana. Nós estamos utilizando o nosso relacionamento com um Deus eterno, sobrenatural, apenas para resolver probleminhas pessoais e naturais. Só que Jesus estava mostrando para eles que o poder dele era tão sobrenatural que uma cura para ele não era nada. Aí sabe o que Jesus falou? Olha, para eu mostrar para vocês que eu tenho o poder de perdoar, eu vou mostrar para vocês que eu posso curar também. Então ele botou o poder de curar depois do perdoar, porque o de perdoar era muito maior o problema.
Era um problema que humanamente jamais poderia ser resolvido. O ser humano estava perdido, condenado, indo em direção à condenação e morte eterna, sem possibilidade alguma de mudar essa situação. Então Deus olhou para o mundo, amou a gente de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer por nós, e todo aquele que cresce não iria perecer, mas iria viver uma vida eterna. E todo esse plano estava sendo expressado numa pequena cena de frustração de expectativa humana. Deus é muito mais do que o que nós temos buscado. Eu quero incentivar essa igreja a não apenas buscar o Deus que cura, a não apenas buscar o Deus que abençoa financeiramente, não buscar o Deus que apenas transforma o meu casamento, mas eu quero incentivar essa igreja a buscar um Deus eterno, um Deus que a sua justiça é inabalável e o seu poder é sobre todos os outros poderes. Eu quero que nós, como igreja, ao sair de casa, vamos sair com uma intenção de louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque na presença de Deus, tudo se transforma. Quando acessamos o mundo sobrenatural através da fé, vamos desfrutar de tudo que há no meio sobrenatural. Você precisa de cura? Tu vai ser curado. Você precisa de bênçãos financeiras? Você vai ser abençoado. Você precisa de transformação no seu casamento? Você vai ter transformação. Mas não porque você pediu, mas porque você está dentro do reino eterno. Você vai respirar a atmosfera dos lugares celestiais. E você vai desfrutar das bênçãos que há nessa dimensão. E eu quero te perguntar, você acredita em tudo isso?